oração, uma palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra de esperança na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você que está conosco neste momento tem a oportunidade de ouvir uma porção da palavra de Deus, desta feita, aleluia, na carta de Paulo, no livro de Romanos. Amém? Hoje nós vamos meditar um pouco aqui no capítulo de número 2 desse livro abençoado, Romanos capítulo de número 2. Porém, antes eu quero aqui fazer uma introdução, né, nesse conteúdo, um panorama geral do que nós vamos estudar nessa carta de Paulo aos Romanos. Então, você que está conosco, se prepare para estudar a palavra de Deus, para mergulhar nas Escrituras e desfrutar das bênçãos que há na palavra do Senhor para os nossos corações nesse dia abençoado que o nosso Deus ele tem nos concedido. Amém? Antes aqui, porém, eu quero com você fazer uma oração, agradecer a Deus por estar com você aqui, por estar de volta hoje, aleluia, com o nosso programa Despertar, né? Depois de um tempo aí que nós não tivemos aqui no nosso estúdio, por questões de saúde também, por outro compromisso, né? E não pudemos estar aqui. Mas a partir de hoje estaremos de volta, repartindo com você diariamente aqui uma porção especial da palavra de Deus, conforme o Senhor tem nos dado esta rica oportunidade aqui neste lugar. Amém? Eu já quero cumprimentar os irmãos que chegam por meio aqui do nosso abençoado canal do YouTube, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que cada um que está chegando, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like, ative o sininho, deixe um comentário também, participe conosco desse propósito, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor e pedir que Ele fale conosco de uma maneira especial nesse dia. Pai bendito, te louvamos, te agradecemos por essa tarde abençoada, por esse dia precioso que o Senhor nos concede, a oportunidade, o privilégio de compartilhar com esses amigos, irmãos, a tua palavra. Peço que, aleluia, o Senhor fale aos seus corações, revele a sua vontade e venha trabalhar de uma maneira sobrenatural, meu Deus, através desse canal, edificando vidas, trazendo salvação, trazendo libertação, e que cada um venha compreender qual é a tua vontade para as suas vidas, em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Povo de Deus, estamos aqui com esse momento especial. Eu convido para você abrir a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 2. Nós vamos ler nessa tarde, aleluia, um versículo da palavra de Deus, capítulo 2, versículo de número 7 até o versículo de número 13. Vamos ler do 7 ao 13 nessa tarde abençoada que o Pai Celestial ele tem nos concedido. A palavra de Deus nos diz assim: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, aos gentios. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que praticar o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecarem também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados. Eu vou ler o 13, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus,
mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Amém. Esse é o texto da palavra de Deus para a nossa reflexão abençoada aqui no dia de hoje. Amém? Eu quero já, nessa oportunidade, cumprimentar os irmãos, os amigos que estão participando conosco, formar aí, né, além da obreira falando, tem mais pessoas chegando aí. Quem está conosco, informa aí o seu nome, o seu bairro, sua cidade, quem é você que está aí conosco nessa tarde para estudar a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Muito bem. Queridos irmãos, livro de Romanos, ou carta de Paulo aos Romanos, né? Uma carta muito especial na Bíblia Sagrada, que tem aí, né, como tema geral, né? Essa carta tem um tema geral, e o tema da carta de Paulo aos Romanos, no sentido geral, a chave para Romanos é a justiça de Deus. Amém? A justiça de Deus. Essa carta tem como assunto principal, são 3 assuntos principais, que é, primeiro, a revelação da justiça de Deus, segundo, a reivindicação da justiça de Deus, e terceiro, a aplicação da justiça de Deus. Dentro do assunto revelação da justiça de Deus está a necessidade da justiça divina, a imputação da justiça divina e a demonstração da justiça divina. Dentro da reivindicação da justiça de Deus, temos passado de Israel e eleição, presente de Israel, rejeição, futuro de Israel, restauração. E no final temos a aplicação da justiça divina, tendo 2 assuntos principais. Primeiro, os deveres cristãos e as liberdades cristãs. Será então esse o conteúdo que nós vamos estudar nessa carta abençoada, carta aos Romanos aqui, aleluia, durante esse período, né, esses 16 capítulos em que estaremos estudando e meditando na palavra de Deus. O capítulo 1, né, ontem nós pudemos, no capítulo 1, estudar um pouco, refletir um assunto importante que foi a condenação e a necessidade da justiça de Deus, apresentando a culpa dos gentios, também a culpa dos judeus, ok? E dentro desse assunto, que trata de uma maneira mais geral sobre a culpa dos gentios e também a culpa dos judeus, nós vamos estar hoje, especificamente, tratando dentro desse tema a necessidade da justiça de Deus e enxergando que tanto os gentios quanto também os judeus, eles são igualmente culpados diante de Deus. E aí nós vamos entender qual é o motivo pela qual tanto os gentios quanto os judeus são culpados diante de Deus. Eu quero lembrar você que no capítulo de ontem nós pudemos observar que o gênero humano, a humanidade, se corrompeu, né? Se entregando ao pecado, né? Tem se corrompido, se entregando ao pecado, a todo tipo de dissolução. E aí nós podemos fazer uma importante observação no capítulo de número 1, nós podemos estudar no dia de ontem, dentro do versículo 18 a seguir, onde a Bíblia fala da idolatria e depravação dos homens. E quando a Bíblia fala da idolatria dos homens, fala que ele, em vez de glorificar a Deus, o Criador, eles glorificaram e honraram mais a criatura do que ao Criador, passando a adorar e a construir para si imagens, né, na figura de objetos dos céus, da terra, do mar, inclusive animais, e se prostrando e honrando mais a criatura do que ao Criador, trilhando o caminho da idolatria. Em segundo lugar, a Bíblia fala também sobre a depravação dos homens. E aí é apresentado que as leis que Deus estabeleceu, as leis naturais que Deus estabeleceu, o afeto natural, o amor, né?
natural que Deus estabeleceu, as pessoas deturparam isso, trilhando um caminho pecaminoso. Como também passou, conforme vemos a partir do versículo 18, que mudou a lei natural, no sentido de o relacionamento estabelecido por Deus entre o homem e uma mulher, as pessoas, né, o gênero humano, dentro da sua depravação, passaram a se inflamar entre si. Homem se relacionando com homem, mulher com mulher. E fez isso não porque não sabia e não conhecia a verdade, porque no capítulo 2, nós vemos que a própria consciência do homem, do ser humano, mostra para ele o que é normal, o que é correto e o que não é. A Bíblia fala no capítulo 2, conforme nós vemos aqui, de uma lei que é chamada de lei da consciência. Todo ser humano, quando ele nasce com algo que é chamado de consciência. Ele tem dentro dele uma lei que é conhecido como a lei da consciência. E há também, conforme nós vemos no capítulo 2, as leis morais de Deus através do decálogo que foi dado para o povo judeu, para o povo de Israel, através de Moisés. Então, existe uma lei que está em todo ser humano, que é a lei da consciência, e existe uma lei que os judeus receberam, que é as leis morais, ou as leis, que é os mandamentos de Deus, entregue através de Moisés, e o povo judeu recebeu, e muitas nações e povos do mundo puderam receber também essa lei. Então, os gentios se depravaram, apesar de ter a lei da consciência, e os judeus, ou muitos judeus, o povo de Deus que recebeu a lei, que recebeu os mandamentos, pecaram tendo nas mãos, tendo diante deles essas leis, né, que Deus deu para Israel, que foi o povo escolhido para ser o povo de Deus. Logo, nós vamos perceber que toda a humanidade se corrompeu, se entregou à dissolução e ao pecado, passando a ficar como pessoas injustas diante de Deus. Tanto os que tinham apenas a lei da consciência, quanto aqueles que receberam essas leis de Deus através de Moisés, recebendo então os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que todos se corromperam. E é aqui que entra o que está no versículo de número 1 do capítulo de número 2, quando a Bíblia diz: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Observe que Deus está confrontando aqui aqueles que, embora que conhece, que tem a lei e que conhece a verdade e condena as práticas pecaminosas de outras pessoas, eles mesmos praticando males, quer dizer, pecando contra as leis divinas. Pastor, está falando de quem? Especificamente, está falando, em primeiro lugar, do povo judeu, do povo de Israel, que tinha as leis de Deus e que condenava os gentios que viviam transgredindo essas leis de Deus, ok? E qual é o problema dos judeus aqui? É que muitos pensavam que só de praticar, por exemplo, o ritual da circuncisão, eles já estavam salvos diante de Deus, eles já estavam garantidos diante de Deus. E o Senhor vem reprová-los e dizer: olha, aquele que transgride um só mandamento da lei é culpado de toda a lei. Logo, aqueles que cometiam, que violavam um dos mandamentos, estavam no estágio pecaminoso também, está também, de certa forma, que nós podemos definir como pessoas condenadas, porque não conseguia ou não cumpriram todos os mandamentos da lei de Deus. Isso revela que tanto os gentios, que não tinham essas leis que o povo de Israel recebeu,
mas que tinha a lei da consciência, estava condenado, porque na sua consciência, a sua consciência acusa e acusava eles também, e até hoje acusa daquilo que é certo e do que é errado. Interessante que até hoje tem pessoas que não conhecem o evangelho, nunca ouviu a palavra de Deus, e ela sabe que roubar é pecado, ela sabe que trair a mulher ou o marido é errado, é algo errado, isso não é correto. Uma pessoa que sabe que falar a mentira, que mentir não é algo correto, mesmo sem a pessoa conhecer a Bíblia, né? A pessoa ela é consciente disso. Por quê? Porque dentro de todo ser humano, ele tem uma lei que é chamada de a lei da consciência. E os judeus que tinham essas leis de Deus recebidas através de Moisés e passado para o seu povo, também muitos estavam violando os mandamentos de Deus, estavam pecando contra o Senhor. E é nesse ponto que Deus vai revelar no versículo 6 do capítulo 2, que retribuirá a cada um segundo o seu proceder, ou o seu procedimento. É a palavra de Deus mostrando claramente que cada um vai ser julgado, cada um vai receber um juízo conforme aquilo que praticou. Se tiver feito bem, vai colher o que a Bíblia revela, que é a vida eterna, né? Vai colher glórias a Deus, honra, glória, honra e paz, porque está fazendo bem. Mas aqueles que fizerem o mal vai colher o quê? Vai colher o que a Bíblia chama de ira, indignação e aí por diante. Porque Deus retribuirá a cada um segundo o seu próprio padecer ou conforme o seu próprio procedimento. Agora, o que eu quero revelar e refletir com você dentro dessa palavra é que tanto os gentios acabaram ficando debaixo do pecado por causa dos pecados que cometeram, apesar de ter a lei da consciência, quanto os judeus que receberam as leis através de Moisés também ficaram debaixo do pecado. Ambos aqui estavam, aleluia, tendo a necessidade de uma justiça que não era uma justiça própria, uma justiça que é a justiça de Deus. Então, o capítulo 1 e capítulo 2 basicamente está revelando para mim e para você, irmão Antônio, irmã Fabiana, irmãos que estão aqui conosco, que todos estão debaixo do pecado. Eu vou ler, adiantando já o capítulo 3, um versículo que diz assim, no versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Ou seja, tanto os gentios quanto os judeus pecaram e necessitavam da glória de Deus. Aqueles que tinham apenas a lei da consciência pecaram, e aqueles que tinham também a lei, além da lei da consciência, tinham também as tábuas da lei, os mandamentos que Deus deu para o seu povo. Esses também pecaram. E aí, ambos agora estão necessitados do que a Bíblia chama da glória de Deus, da presença de Deus, da misericórdia de Deus. Então, todos, tanto judeus quanto gentios, ficaram debaixo do pecado, necessitando de uma justiça que não era própria, da justiça que é chamada de a justiça divina, para que pudesse então experimentar o perdão, a salvação, aleluia, e a misericórdia de Deus, que está reservado para quem? Exatamente para pessoas que não merecem. Então, tanto os gentios não merecia, mas necessitava da justiça de Deus. Os judeus também, que não mereciam, porque violou os mandamentos, necessitava também da justiça de Deus. E Romanos, essa carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vem mostrar exatamente isso, que todos ficaram debaixo do pecado, necessitando da justiça divina. Por quê? Porque todos pecaram e estão distantes da glória de Deus, mas que carecem da glória de Deus. Então, esse capítulo revela a necessidade que todo ser humano tem da misericórdia divina. E eu quero abrir um parêntese para dizer, os judeus começaram a achar que só a circuncisão já os salvava. E o apóstolo Paulo vem explicar que não é exatamente assim. A circuncisão é um ritual, é um mandamento que Deus determinou e deu para Abraão e toda a sua descendência. Mas não bastava a circuncisão, tinha que ter uma circuncisão também no coração.
Quer dizer, tinha que ser alguém que de coração obedecia a palavra de Deus. E hoje eu venho trazer uma aplicação aqui também. Muitas pessoas, nos dias de hoje, pensam assim, ó, eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, desci as águas, então eu sou salvo. Porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, e os que não creem já está condenado. Então eu creio, eu já me batizei, então eu sou salvo. Alguns pensam assim, não, isso já é o suficiente, eu estou garantido. E aqui, com base nesse texto, eu quero refletir com você que, além da fé e de cumprir uma ordenança do Senhor, há necessidade de viver em obediência aos ensinamentos de Jesus. Assim como Israel precisava obedecer à lei, assim como os gentios precisavam obedecer à lei da consciência para que no dia do juízo eles fossem absolvidos por causa da obediência à lei, nós hoje devemos não apenas crer em Jesus de forma superficial e não apenas nos batizar, descer as águas. Temos que fazer algo mais, que é viver em obediência aos ensinamentos de Jesus. Tem muitas pessoas que estão confundindo isso. Tem gente que acha que eu creio e eu me batizo e está tudo certo. Eu já estou salvo por isso. Eu já estou garantido por isso. E aqui nós vamos entender que há uma necessidade de viver em obediência com base na fé que nós professamos. Devemos também viver à altura do batismo pela qual fomos batizados. Porque o batismo nas águas é um modelo de sepultamento da velha vida e ressurreição para uma nova vida. Então, assim como os judeus precisavam obedecer à lei, hoje, para fazermos a manutenção da nossa salvação e zelarmos por essa justificação que nós recebemos em Cristo, devemos continuar vivendo uma vida de obediência ao Senhor e ao Salvador Jesus Cristo. Então, eu quero deixar essa palavra para que os irmãos, os amigos que estão aqui, venham refletir, venham pensar nisso e ter um compromisso com Jesus, aquele que nos justificou, aquele que se entregou por nós em nosso lugar para nos justificar. Passou o que é justificação? A justificação é o ato de declarar alguém justo através da obra que alguém fez. No caso, Cristo, ele nos substituiu. Ele foi punido, recebeu a punição que era nossa. Para quê? Para nos justificar, para te declarar justo. Então, agora você e eu devemos viver à altura dessa justificação. Quando Jesus nos declara justificado através da oferta e do sacrifício dele, agora temos que viver à altura dessa justificação. Uma vida pela fé em Cristo e em obediência aos seus ensinamentos e à sua palavra. Pense nisso, que Deus te abençoe. Essa é mais uma reflexão bíblica da nossa jornada bíblica diária, é mais uma reflexão do programa Despertar. Amém? Que Deus continue te abençoando, a palavra do Espírito, a palavra de Deus entre no seu coração, você venha compreender e entender cada vez mais essas verdades reveladas na palavra de Deus, que faz bem para a sua vida, faz bem para a sua alma, para a nossa alma. Pai bendito, eu te louvo, te agradeço por essa tarde, por essa oportunidade que o Senhor nos deu, de estar aqui com esse irmão, com essa irmã, compartilhando a ele a palavra do Senhor. Eu oro para que essa palavra surta efeito no coração de cada uma dessas pessoas. Venha trazer sobre as suas vidas aperfeiçoamento, fortalecimento, crescimento espiritual para a vida de cada um desses irmãos. Que haja uma compreensão clara, Pai, dessas doutrinas bíblicas, desse ensinamento do Senhor sobre a justiça divina que está nessa carta, Pai. Que isso se torne claro no coração de cada um dos seus filhos e que cada um de nós possamos viver com base nessa palavra
que haja um entendimento claro desse ensinamento, daquilo que o teu Espírito quer passar para o seu povo através dessa carta, em o nome de Jesus. Eu oro e quero também invocar a bênção do Senhor sobre a vida de todo aquele que tem prestado atenção e dado ouvido à tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.